Olá, irmã, olá, irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias, com as suas unidades? Espero que esteja tudo bem. Vamos para essa aula. Todas são especiais, mas essa é muitíssimo especial e nós já vamos ver por quê. Então, o estudo dessa semana é terceiro NEF, do capítulo 8 até o capítulo 11. São apenas 4 capítulos, mas que têm lições e experiências fantásticas extraordinárias. Então, vamos começar no capítulo 8, que pudemos aprender. Os egípcios, ou seja, as escrituras, continuaram a serem feitos e tudo que o homem realizasse, qualquer tipo de cura, milagre, qualquer coisa, sempre era feito em nome de Jesus. E as pessoas ficaram ansiosas pelo sinal dito por Samuel, o Lamanita, só que mais uma vez houve contestações. O povo lá alegando sobre se estava no prazo ou não do que ele havia dito, dos sinais agora da morte de Cristo. Então vamos para o versículo do 5 ao 7. E aconteceu que no 34º ano, no primeiro mês, no quarto dia do mês, levantou-se uma grande tormenta como nunca antes havia sido vista em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade. E houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra, como se ela fosse rachar-se ao meio. E houve relâmpagos tão resplandecentes como nunca vistos em toda a terra. E aí já começou os sinais, então os fenômenos da natureza acontecendo. Uma tempestade, uma chuva como nunca antes se havia visto, relâmpagos mais brilhantes como também jamais viram, e os trovões tão fortes que sacudiram, quer dizer, balançaram a terra. Este já imaginou? Quem aqui nunca na vida, em algum momento, não ficou com medo de algum trovão, algum relâmpago que fosse muito forte e que abalasse tudo e deixasse as pessoas preocupadas ou com medo? Não é verdade? E aí começou as cidades serem sediadas, outras cidades serem cobertas, ou pela água, ou pela colina. A gente agora vê quantas cidades submersas têm sido descobertas aqui, principalmente aqui na região da América Latina, e tudo isso prova e evidencia que realmente houve vida, houve civilizações aqui nas Américas antes dos europeus como Colombo, Vasco, Cabral terem chego aqui, verdade? Aí vamos para o versículo 12. Mas eis que houve uma destruição muito maior e mais terrível na terra do norte, pois eis que toda a face da terra foi mudada por causa da tempestade, e dos furacões, e dos trovões, e relâmpagos, e dos violentos tremores de toda a terra. E não parou por ali, continuou a obra, os fenômenos da natureza acontecendo. E os tremores de terra, os ventos fortes e a destruição das cidades iníquas, realmente não foi brincadeira. Já falamos em outras aulas, quantos fenômenos da natureza a gente tem visto acontecer. Alguns que eram mais fracos estão ficando cada vez mais fortes, e outras coisas que a gente diz, estou aqui no Brasil, a gente não tem esse perigo, mas aos poucos tem acontecido, como os ciclones extratropicais e tempestades. Então realmente os sinais da segunda vinda se mostram cada vez. E aí o povo começou a ficar claro. E você, como ficaria lá nessa situação, vendo tudo aquilo? Eu com certeza teria ficado muito assustado e preocupado, porque a gente jamais deve brincar e ignorar ou medir as forças da natureza. Elas são infinitamente fortes e superiores. E aí as tempestades e tormentas duraram aproximadamente 3 horas. Já imaginou? Vai ficar 3 horas passando por tudo isso de uma vez só?
e houve escuridão total por 3 dias. Ele, conforme havia sido profetizado por Samuel Lamanita, nesse tempo, eles não conseguiam acender uma luz que fosse, e não tinha esses recursos que tem agora. Às vezes falta luz, a gente vai e liga a lanterna do celular, mas claro, lá não, absolutamente não existia nada do que tem hoje, dá mais de tecnologia, eles não dispunham de lanterna e tal, e imagine como foi difícil para eles. Já imaginou essa situação? E aí houve grandes perdas e lamentações. Eles viram o que tinha acontecido, porque viram que as cidades iníquas como Zaraenla e outras foram incendiadas, outras foram destruídas, outras submersas pela água, ou então as cidades que foram afundadas e veio uma montanha ou uma colina em cima, e eles choraram demais pela perda daqueles que haviam morrido, aqueles que haviam falecido. E aí, no capítulo 9, aí na escuridão se ouviu uma voz, chamando eles ao arrependimento e explicando o que tinha acontecido, e era o Senhor, era a voz de Cristo, explicando que ele, quem havia incendiado aquelas grandes cidades por causa da iniquidade. Ele várias vezes repete, repetiu que um dos motivos, além da iniquidade, é porque o povo estava num pecado tão grande que eles matavam os profetas e qualquer pessoa que fosse santa, que fosse boa, justa, e eles matavam cruelmente. E então ele fala, para que o sangue dos santos e dos profetas não clamasse mais, pedindo por vingança, a justiça teve que ser feita. Nós sempre falamos, o Senhor é misericordioso, mas ele também é justo. Ele não pode deixar de fazer a justiça, ele tem que cumprir, conforme todos os mandamentos e os julgamentos de nosso Pai Celestial. Aí vamos para o versículo 13. Ó vós todos que fostes poupados, porque éreis mais justos do que eles. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Aí qual é a mensagem que o Senhor falou? As pessoas que ficaram lá eram as pessoas justas, eram aqueles que não haviam perseguido os profetas, nem as pessoas boas, ou seja, os justos, os santos. Por isso que na igreja o título santos era usado também no Novo Testamento para se referir àqueles que pertenciam à igreja de Cristo, tá bom? E aí ele chama eles ao arrependimento. Eles haviam sido poupados porque eles eram justos. Eles não eram perfeitos, mas a condição de vida dele, eles tinham um propósito que era de se apegar ao Pai Celestial, e por isso eles eram obedientes aos mandamentos, e por isso eles foram poupados e sobreviveram a todo aquele fenômeno da natureza que aconteceu. O 14. Se na verdade vos digo que, se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Mais uma vez dizendo, o Senhor, ele estende seu braço de misericórdia para aqueles que o procuram, para aqueles que o querem se arrepender e ter uma nova vida e nascer de novo em Cristo. O Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho, eles têm um amor incondicional por cada um de nós e sempre está com o de braços abertos para nos receber, desde que a gente procure, claro, ser obediente aos mandamentos e se arrepender de nossos erros. E o versículo 15. Eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim, e em mim o Pai
glorificou seu nome. Jesus, ele testificou da sua vida e obra. E aqui nesse versículo, ele falou, né, que ele e o Pai Celestial, vamos deixar bem claro, o Pai Celestial é uma pessoa, Jesus Cristo é outro e o Espírito Santo é outro. Eles são três pessoas diferentes, mas nenhum único propósito. Isso é a Trindade. Então ele falou o mesmo propósito e objetivo do Pai Celestial, que também é o nosso Pai, é o objetivo dele. E Jesus também explicou que com a sua vinda e com a sua missão, a lei de Moisés já havia sido encerrada, estava cumprida, porque antes era comum na lei de Moisés eles oferecerem sacrifícios de animais como o cordeiro, que não podia ser qualquer um, tinha que ser limpo, branco e tal, para poder lembrar o sacrifício de Cristo. Que o Pai fala, né? Nas Escrituras, às vezes, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, para se lembrar. E só que com isso, agora com a vinda dele aqui, a lei de Moisés havia sido cumprida e não era mais necessário o sacrifício de animais. Ele desejava um coração quebrantado e um espírito contrito. Ou seja, que a gente procurasse ser humilde e procure ser manso e obediente. E aí Jesus ele ensinou a forma correta de se batizar. Porque lembra que na outra aula que o povo estava discutindo sobre pontos de doutrina, cada um achando uma coisa, e mesmo hoje em dia na igreja, para tudo que nós recebemos é baseado nas Escrituras e o que recebemos por revelação, para que às vezes, mas por que é isso, é aquilo, não é vontade minha, não é vontade do bispo, do presidente, né, da estaca, tudo é feito de acordo com a revelação, conforme está instruído nos manuais para a gente fazer conforme a vontade do Senhor, a vontade de nosso Pai Celestial também. E Cristo ele testificou que ele veio para trazer a redenção ao mundo. Mais uma vez dizendo, o propósito do livro de Mórmon realmente não é para tomar o lugar da Bíblia, mas para confirmar o que a Bíblia diz e para que possamos ter em mente, né, os sacrifícios de Cristo. E o propósito do livro de Mórmon é nos ajudar a nos aproximar de Cristo, é testificar da vinda da missão dele, que ele veio realmente para redimir o mundo. Versículo 22. Portanto, todos aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei, pois deles é o reino de Deus. Eis que por eles dei a vida e tornei a tomá-la. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós confins da terra, e salvai-vos. Cristo, ele mais uma vez, ele depois de ensinar o povo a forma correta de se batizar, vamos ver melhor daqui a pouco, ele também explicou a respeito, né, do arrependimento. Sempre a gente deve se arrepender, porque não somos perfeitos, mas cada dia é uma oportunidade da gente poder corrigir algo. E à medida que a gente vai se corrigindo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo espiritualmente. Ele explicou que a gente deve se tornar como criancinhas. Por quê? Porque as crianças, elas não têm pecado. As crianças são puras. A gente vê, por exemplo, que as crianças não têm preconceito racial, discriminação, né? As crianças, elas brincam umas com as outras incondicionalmente. Às vezes acontece até de brigar ou se desentender, mas logo tão de boa, de novo, tão em paz e tão brincando novamente, porque as criancinhas, elas são puras. E por isso, né, através de revelação, a gente aprende, né, que a criança deve ser batizada a partir dos 8 anos de idade, conforme revelado a gente vê. E aí vamos para o capítulo 10. Após a voz do Senhor ter encerrado a fala, houve silêncio por muitas e muitas horas. E durante todo esse tempo o povo testemunhou, eles viram o que aconteceu e tudo, e eles confirmaram tudo aquilo que havia visto,
e ouvido, e eles continuaram, e depois eles ouviram a voz do Senhor novamente, que disse: Ó vós, casa de Israel, a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha junta seus pintos sob as suas asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim com firme propósito de coração. Lembra que em outras aulas a gente falou qual é a mensagem que os missionários levam? É da fé, do arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo. Ah, mas vocês podem... Ah, irmão, mas eu não posso saber mais detalhes e tudo das escrituras e tal. A gente pode ter, né? E deve ter, procurar ter conhecimento, é claro, mas a gente deve se preocupar com isso, em a gente exercer fé, da gente exercer o arrependimento, para ir ser batizado e quem já for batizado continuar firme e receber o Espírito Santo. Então aqui ele fala, não, só ele não está falando para as pessoas querer saber se Adão tinha um umbigo ou não, já que ele não foi gerado assim como Eva. O Senhor não está que a gente se preocupe qual foi a madeira que Noé usou para poder construir a arca. Não é isso. A gente deve falar, claro, sobre a arca de Noé, mas a gente deve falar sobre a fé dele, daí da sua família que se salvaram durante o dilúvio, e mesmo ele ficou lá 120 anos construindo a arca, o povo chama dele de louco. A gente deve mais se atentar a isso, mas Noé ele tinha tanta fé que mesmo lá passando mais de um século, sendo zombado, xingado, humilhado e sendo chamado de louco, mas no fim das contas, quando veio o dilúvio, ele e sua família se salvou e os que zombaram acabaram sendo o quê? Afogados. Aí já era tarde. E aí ele falou, né, que ele quer juntar a casa, porque quem já viu a galinha fala, a galinha junta seus pintinhos embaixo da asa porque quer proteger, quer tê-los todos juntos e quer ter todos reunidos. Verdade? E aí a gente vê o tamanho do amor que o nosso Salvador, Redentor Jesus Cristo tem por cada um de nós. E aí, passados 3 dias, a escuridão acabou e também pararam os terremotos, todos aqueles fenômenos cessaram e também o povo também parou os espantos. Aí, claro, eles puderam ficar mais calmos porque viram que os fenômenos da natureza haviam se terminado. E nós? E como será que vai ser aqui na ocasião da segunda vinda de Cristo? Os sinais da natureza das escrituras estão cada vez mais se cumprindo. Eu fico imaginando o que vai acontecer, né, no dia da segunda vinda. Há quem acredite que no dia possa estar muito frio, ou pode estar chovendo, ou pode estar muito quente. Bom, quem viver, verá. E continuando ainda no capítulo 10, é claro. Aí vamos para os versículos 10 e 11. E a terra juntou-se novamente, firmou-se, e cessaram os lamentos e o pranto e os gemidos daqueles que estavam vivos. E seu pranto transformou-se em grande alegria e suas lamentações em louvores. E graças ao Senhor Jesus Cristo, seu Redentor. As terras que haviam se fendido, se separado, com o fim das tempestades, elas voltaram a ficar, né, estabelecidas juntos. E aí o povo pôde, aí eles, quem estava chorando, estava triste, parou de chorar e conseguiu se restabelecer. E eles fizeram que eles não reclamaram, eles foram cantar louvores, eles foram orar para agradecer ao Senhor. E nós, a gente se lembra de agradecer ao Senhor quando a gente vence uma provação, um desafio. E eles viram no 11, né? Até aqui se cumprir as escrituras proferidas pelos profetas. Quer dizer, tudo que as escrituras, tudo que é dito pelos profetas, um dia, cedo ou tarde, acaba acontecendo. No 12,
E foi a parte mais justa do povo que se salvou, e foram aqueles que receberam os profetas e não os apedrejaram, e foram todos aqueles que não haviam derramado o sangue dos santos que foram poupados. As pessoas realmente que ficaram eram as pessoas justas, eram aqueles que receberam os profetas de bom grado, aqueles que haviam recebido os santos também de bom grado e não os apedrejaram, e estamos seguindo o exemplo deles. A gente recebe de bom grado a palavra do profeta, a palavra dos líderes inspirados, ou a gente fica reclamando, ou a gente fica questionando, contestando. E aí eles falam, para se estudar as escrituras, eles certificaram realmente as palavras dos profetas. Agora o 17, é bastante versículo, você deve estar falando, mas realmente eu fazendo esse resumo viu que não tinha como deixar para trás, tem que ser realmente falado. Eis que nosso pai Jacó também testificou a respeito de um remanescente da posteridade de José. E eis que nós somos um remanescente da posteridade de José. E essas coisas que testificam sobre nós não estão escritas nas placas de latão que nosso pai Leí trouxe de Jerusalém, a fim de poder preservar a história do povo e a genealogia e manter as escrituras. Leí, ao sair de Jerusalém, trouxe os registros para cá, e depois Elinefe e o Jacó e outros que a gente viu têm escrito as escrituras aqui que a gente conhece agora como o livro de Mórmon. E ele profetizou aqui, já vimos em outra aula, que depois, nesses últimos dias, no século XIX, o profeta Joseph Smith ia ser o profeta restaurador do evangelho e da igreja aqui nesses últimos dias. E aí, então, os justos eles foram preservados, e Cristo falou que ele veio aos seus. Caso a segunda vinda fosse hoje ou fosse agora, e qual time a gente iria pertencer? Aí a gente ia pertencer ao time do Senhor, que ia ser poupado e continuar aqui na terra, ou ia ser parte do time que ia ser incendiado ou destruído junto com as cidades e as pessoas iníquas? Cada um pense. E aí agora sim, vamos para o versículo, o capítulo 11, que vai acontecer vai ter o acontecimento, mais fantástico de todos. E as pessoas eles estavam reunidas aonde? No templo. A gente deve sempre lembrar de se reunir com outros santos, outros membros aí. Pessoas justas sempre em locais sagrados, o templo, a capela, e o lugar mais santo que deve existir para cada um de nós também é o nosso lar, junto com nossas famílias. E as pessoas estavam admirando as transformações que aconteceram, tanto lá com as cidades que foram enterradas ou submersas, e também o que aconteceu com eles, a mudança. Eles estavam lá conversando sobre Jesus Cristo. E no versículo 3 vamos ver o que aconteceu. E aconteceu que enquanto estavam assim, conversando uns com os outros, ouviram uma voz que parecia vir do céu e olhar em todas as direções, porque não entendiam a voz que ouviam, e não era uma voz áspera nem forte. Entretanto, apesar de ser uma voz mansa, penetrava-lhes até o âmago, de modo que não havia parte de seu corpo que não tremesse, sim, penetrou-lhes na própria alma e fez-lhe arder o coração. Que maravilha, hein? A voz, apesar de mansa e suave, penetrava neles até o âmago, quer dizer, da cabeça aos pés. E apesar da voz de ser mansa, fazia o peito deles arder e o corpo tremer. Quem já teve alguma sensação assim por numa revelação ou numa experiência espiritual? Se você já teve, por favor, comente, deixa aqui no comentário.
vou ser muito agradecido, estamos aqui para aprender uns com os outros. E aí eles ouviram essa voz por 3 vezes, até que no versículo 7 eles ouviram a voz do Pai Celestial que disse: Eis aqui meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouviu. O Pai Celestial falou, apresentou Cristo para eles. E aí eles viram Jesus descer e se pôr no meio deles. Mas eles, na hora, eles estavam confusos porque achavam que era um anjo que estava aparecendo para ele. E então aí, gente, por isso que acontece a coisa mais extraordinária. No livro de Mórmon, Jesus apareceu aqui. Nas Américas se apresentou para o povo, os justos foram preservados, estavam lá no templo, se reuniram e eles viram Jesus descendo dos céus e vindo ficar com eles. Fantástico, não é? Você está conseguindo imaginar essa cena? Eu estou aqui gravando, mas eu estou aqui pensando, quando essa ocasião era a primeira vinda, e quando for a ocasião da segunda vinda, eu sempre fico imaginando e torcendo para que esse dia chegue logo. E aí, só que aí Jesus apareceu a eles e aí eles estendeu a mão para ver que não era apenas um anjo, era ele próprio. E aí vamos para os versículos 10 e 11. Ele que fala: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. E eis que eu sou a luz e a vida do mundo, e bebi da taça amarga que o Pai me deu, e glorifiquei o Pai, tomando sobre mim os pecados do mundo, no que me submeti à vontade do Pai, em todas as coisas, desde o princípio. Gente, até arrepia. Desculpa, mas ter que fazer a voz do Senhor falando aqui realmente é emocionante. Por isso que eu procurei fazer uma voz suave, né? Minha voz é grossa. Mas, gente, ele lá, Jesus, ele se apresentou e falou e confirmou tudo que os profetas antigos haviam dito e haviam proferido, que ele haveria de vir para os seus. Ele já tinha cumprido com a expiação lá no antigo continente, depois ele veio para cá, para as Américas. A multidão simplesmente ao ouvir isso, eles desmaiaram, caíram por terra e se lembraram das profecias. No 14, levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou Deus de Israel e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. Jesus, ele apareceu, além de estar aparecendo ele para que eles não tivessem dúvidas, ele mostrou as marcas que ele ainda tinha, né, dos sinais da crucificação, que ele havia sido torturado e humilhado lá pelos judeus. A multidão conferiu e aí depois a gente vê no versículo 17 que eles clamaram, eles ao Senhor, ao Pai Celestial, eles deram glória ao Pai, eles se foram aos pés de Jesus e começaram a o adorar. E Nefe, o profeta, ele reverenciou o Senhor e ele lhe deu autoridade para batizar assim que ele, o Senhor, subisse aos céus. O Senhor chamou apóstolos e lhes ensinou a forma correta de se batizar e explicou a eles, versículo 23. Em verdade vos digo que desta forma batizareis todos os que se arrependerem de seus pecados pelas vossas palavras e desejarem ser batizados em meu nome.
eis que descereis a água, e em meu nome os batizareis. O Senhor explicou para que não houvesse mais discussões, ele mostrou a forma correta. Vamos lembrar, ele foi batizado por quem? Pelo profeta João Batista, que inclusive era seu primo aqui na terra. E João Batista, vamos lembrar, ele ficou tão admirado do Senhor lhe pedir batismo que ele disse: eu que preciso ser batizado por você e você que vem pedir batismo a mim. Jesus, algumas pessoas perguntam, mas por que ele foi batizado se ele era perfeito? Era não, ele é perfeito, mas Jesus fez isso para quê? Para que dá o exemplo em todas as coisas e para mostrar também obediência em todas as coisas. Se caso ele não tivesse se batizado, como ele poderia ensinar alguém que se batizasse? Tá bom? E aí dos versículos 24 até o 26 ensinam a forma de se batizar. Então sabemos que uma pessoa consciente, ela vai usar aquela roupa batismal, aquela roupa branca, ela vai descer as águas, e aí um portador do sacerdócio, lembrando, um sacerdote de 16 ou 17 anos pode batizar, ou algum irmão que já é adulto, vai chamar a pessoa pelo nome, ele vai estar lá primeiro, perdão, ele vai chamar a pessoa às águas, ele vai segurar a pessoa pelo braço, levantar, declarar autoridade, falar o nome da pessoa, declarar a autoridade do sacerdócio e vai a batizar, a imergindo completamente na água, assim como foi feito com o Senhor. João Batista batizou ele. Essa é a forma correta de batizar, que batismo é imersão, ou seja, o corpo todo da pessoa tem que entrar na água, e assim também que é feito lá quando batizamos em favor de alguém no templo. E depois o Senhor ele explicou sobre a Trindade mais uma vez. O Pai é uma pessoa, Jesus é outra pessoa e o Espírito Santo é uma outra pessoa. São três pessoas diferentes, porém em um único propósito. A Trindade é isso. Então, tem gente que pensa, são três pessoas, não. Ou é uma pessoa só que vai com três cabeças, já teve gente que perguntou isso, ou achou isso não. Eles são três pessoas diferentes, mas com apenas um único propósito, por isso que eles falam que eles são um. E aí Jesus ordenou o fim das brigas e disputas sobre os pontos de doutrina e sobre qualquer outra coisa. E vamos para um clássico versículo, que é o 29, escritura de seminário, que ele fala: pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Jesus, ele e o Pai Celestial, o Espírito Santo, eles, como vimos já em outras aulas, eles absolutamente não gostam de brigas, não gostam de contendas, seja lá qual for o motivo. A gente deve saber respeitar as outras pessoas, o gosto das outras pessoas, mas sob pontos de doutrina, que era o caso aqui, a gente deve, na dúvida, a gente deve estudar as escrituras, consultar os manuais, ou na dúvida procurar um líder inspirado para poder tirar aquilo para poder esclarecer, para não permanecer com aquela dúvida na cabeça. A gente não existe, vai ser do meu jeito, ou eu acho que é assim, ou eu acho que é assado, não. A igreja, não importa estando aqui na Argentina, na América do Norte, na Europa, na África, nas ilhas dos mares, tudo é feito, as ordenanças são aí, o evangelho é o mesmo em qualquer país, em qualquer idioma ou qualquer região. Os princípios e a doutrina e os mandamentos sempre serão os mesmos, independente do lugar do planeta que a gente encontrar a igreja.
mas os princípios e os mandamentos e as ordenanças também sempre seguem o mesmo padrão, para não haver discórdias. E a respeito de briga, a gente já falou. Quantas vezes a gente já não viu tragédias acontecerem por causa de brigas, por causa de discussões? Uma coisa até triste, uma vez eu trabalhando num mercado, eu fazia segurança e um dos que tinha lá era um policial. Fiquei triste quando um policial disse que a ocorrência que eles mais costumam atender é brigas de família. É por causa de herança, é por causa da atenção dos pais, enfim, mas é impressionante o número de ocorrências que acontecem devido à briga entre familiares. E a gente não deve ficar brigando, muito menos com aquele que nós amamos e nossos familiares. A gente deve procurar o Espírito do Senhor. Porque quando uma briga acontece, quem acaba tomando conta, ele deixou bem claro aqui, que o espírito de discórdia é de quem? É do diabo. E quando ele acaba, se acontece dele tomar conta de uma situação, tudo que é de ruim vai acabar acontecendo. Então, para que a gente não dê margem a isso, a gente deve evitar as brigas e as discórdias absolutamente. Aí nos versículos do 31 ao 35, o Senhor ele explica a sua doutrina e testifica dele, que ele é o Salvador do mundo, do Pai que é Deus, o nosso Pai Celestial, e do Espírito Santo. Então a gente vê várias e várias vezes o assunto é repetido, porque repetição traz convicção, como dizia meu primeiro presidente de missão, o segundo também. E no 37 ao 39, o Senhor chama ao arrependimento e se tornar como uma criancinha a ser batizado. Mais uma vez também falando isso, por quê? Porque uma criança, ela não tem maldade, uma criança é pura, uma criança é bem dócil e obediente. E é assim que nós devemos ser. A gente deve não ter um comportamento infantil, claro, mas imaturo, mas a gente ser uma criança, como uma criança, nesse sentido, da gente ser puro de coração, de mente, palavras e atitudes, a gente deve ter uma atitude bem assim, né, pura. E agora concluindo no versículo 40. E aqueles que declararem mais ou menos do que isto e estabelecerem-no como minha doutrina, esses vêm do mal e não edificam sobre a minha rocha, mas edificam sobre um alicerce de areia, e as portas do inferno estarão abertas para recebê-los quando vierem as inundações e os ventos açoitarem-nos. Vemos em outras escrituras que a gente deve construir a nossa casa, o nosso alicerce na rocha, no sentido literário, porque se o alicerce que é feito lá na rocha, ele vai ficar seguro, mas o que for feito na areia, a primeira água que vir vai amolecer e vai desmoronar. E o Senhor deixa bem claro, a gente não deve falar nem mais, nem menos. A gente deve ter o bom senso, como aprendemos. A gente deve fazer tudo com sabedoria. A gente deve fazer tudo conforme a vontade do Pai Celestial, não de acordo com a nossa vontade. A gente tem essa tendência de querer agir da nossa cabeça, da nossa inteligência, e a gente às vezes se esquece que dependemos do Senhor para tudo. Então, claro que há muitas e muita coisa que a gente pode falar. Se você acha que eu esqueci algo ou pode acrescentar, coloque aqui no comentário, vou agradecer bastante. Essa foi a aula de hoje, eu espero que você realmente tenha gostado, que nós possamos nos edificar juntos e dar a devida importância à missão de Jesus Cristo. Ele se sacrificou e expiou por cada um de nós, e que possamos sempre ter em mente sua expiação
e ser grato ao que Ele nos fez. Muito obrigado, até a próxima aula, um grande abraço, tchau.